Vamos para a palavra de Deus e o título da mensagem de hoje, o que você acha que é? Pois bem, né? A pessoa do Espírito Santo, parte 2. Acho que você deve estar falando assim, mas toda vez vai ser assim? É que um dia só não dá para falar tudo aquilo que você aprendeu, então tem que estar vindo assim, assado e bênção que você veio, né? Quem pegou o culto aqui domingo passado? Todo mundo estava aqui domingo passado? Muita gente estava domingo passado. É importante você não perder os cultos, não perder as reuniões, porque assim você não vai perder as aulas que Deus dá para nós. Então é importante você vir. Diga comigo assim, a pessoa do Espírito Santo. Fala agora em inglês. Agora é que eu não sei falar parte em inglês, também falar parte 2, né? Parte 2. Amém, gente? Um dia eu vou saber falar parte, vou falar Espírito Santo, eu sei, Holy Spirit. Rapaz, eu estou falando inglês aqui, mas tem uma professora, uma Valéria, desculpa aí, viu? Desculpa aí. Valéria é professora de inglês, tem que tomar cuidado no que você fala aqui, porque nossa, como ele fala inglês, aí a professora está lá, fala nada, só está enrolando. Deus abençoe, irmã Nilson, irmã Valéria, em nome de Jesus. A pessoa do Espírito Santo, parte 2. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14, pelo menos na NVI, versículo 14. Se você está com a Almeida Revista Atualizada, você vai ter só o versículo 13. Mas não importa, o importante é que é o último versículo do último capítulo da segunda epístola aos Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vamos ler novamente? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Diga comigo assim, ó: graça, amor e comunhão. Graça do Senhor Jesus, amor de Deus Pai e comunhão do Espírito Santo. Querido irmão e querida irmã, no domingo passado nós iniciamos aqui a jornada falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Iniciamos falando sobre esse tema tão importante que muda totalmente, né, meu irmão Lucas Medrado, a vida do crente quando ele entende. Preste muita atenção, não perca nada nessa noite. E começamos essa caminhada falando sobre a pessoa do doce Espírito. Aprendemos que ele não é algo, mas ele é alguém. Amém? Ele não é uma coisa, ele é uma pessoa. Vemos como as Escrituras Sagradas falam sobre o Espírito Santo. As Escrituras Sagradas falam que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala, ele vê, ele ouve, ele pensa e por aí vai. E não apenas uma pessoa, mas uma pessoa divina, ou seja, o Espírito Santo é Deus. É isso que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Nós não vamos abrir, só marca a referência se você quiser. Hebreus capítulo 9, versículo 11, capítulo 9, versículo 14, chama o Espírito Santo de Espírito Eterno. Salmo 139, 7 e 8 nos mostra que o Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 diz que o Espírito Santo sonda todas as coisas. No livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, mostra que o Espírito Santo tem todo o poder. Enfim, com todos esses atributos aqui, eternidade, onipresença, onisciência, onipotência, esse ser, o Espírito Santo, só pode ser divino. Quem não é Deus não tem esses atributos e muitos outros atributos. Então, o Espírito Santo, biblicamente falando, ele é Deus, não é uma energia, não é um poder, não é algo, mas ele é alguém, é uma pessoa, ele é uma pessoa divina. Posso ouvir um amém aí? É isso que nós vimos no domingo passado, você pode conferir isso lá no nosso canal do YouTube. Aprendemos também que o Espírito Santo foi dado pelo Pai Celestial para ajudar o crente na sua caminhada terrena. Então lembre-se, o Espírito Santo está aqui para te ajudar. O Espírito Santo está aqui para ajudar o crente na sua caminhada com Jesus, com Cristo. Nós temos uma companhia. O Senhor Jesus, ele disse que não nos deixaria órfãos, ou seja,
sozinhos nesse mundo. Não, não. Jesus, ele disse que o Pai iria enviar uma companhia, não apenas uma companhia, mas uma companhia maravilhosa, para estar conosco todos os dias. Não, você não entendeu. O Espírito Santo é uma companhia maravilhosa para estar com o crente todos os dias. Olha para quem está do teu lado e fala para ele: você não está sozinho não. Você tem a companhia do Espírito Santo. O Espírito de Deus está contigo. Pergunta para ele: você é de Jesus? Então o Espírito Santo está contigo. Como recebe, pastor Coutinho, o Espírito Santo? Preste bem atenção. O Espírito Santo, ele é recebido instantaneamente na conversão de uma pessoa. Ou seja, quando uma pessoa reconhece que é pecadora e que necessita do Salvador Jesus, ao crer no coração e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, tal pessoa já recebe a presença do Espírito Santo no seu interior. No momento que a pessoa se converte, não é de palavra, boca para fora, né? Palavras para fora, simplesmente, não, de coração, nasce de novo. O que acontece? Essa pessoa já recebe a presença de Deus dentro dela, recebe a presença do Espírito Santo. Escute uma coisa aqui, preste muita atenção nisso: quem não é de Jesus não pode receber a morada do Espírito Santo. A morada do Espírito Santo só está dentro do crente, só está dentro daquele que nasceu de novo. A morada do Espírito Santo só está dentro daquele que foi lavado, remido, comprado, redimido. Já era para você estar levantando a mão e estar dando glória, quase falando mistério aqui. Carioca, mistério. E você, quando você se converteu, o Espírito Santo já fez morada dentro de você. Romanos capítulo 8, versículo 9, na parte B diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Quem é de Cristo tem o Espírito de Cristo. Quem não é de Cristo não tem o Espírito de Cristo. Então, ou seja, todas as pessoas no planeta Terra, nem todo mundo tem o Espírito Santo morando dentro dela. A pessoa que é do mundo não tem o Espírito Santo morando dentro dela. O crente, lavado e remido pelo precioso sangue de Jesus, tem o Espírito Santo morando dentro dela. Há uma grande diferença. João 14, 17, olha o que Jesus disse, falando a respeito do Espírito Santo: o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo. Está aqui a palavra de Jesus. O mundo não pode. Quem não é de Jesus não tem o Espírito Santo, ok? Mas eu estou falando para quem é de Jesus aqui. Eu estou falando para crentes aqui nesta noite de domingo. E se eu estou falando para crentes, lavado e remido pelo precioso sangue de Jesus, quer dizer que o Espírito Santo está dentro de você. Jesus disse: o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, porém o conhece, pois, aí está dizendo o seguinte, porém, porque não o vê. Eu quero entrar logo na lição 9, e aí vai. Porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, falando dos discípulos, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Pois ele vive. Levanta sua mão e diga assim: eu tenho a presença do Espírito Santo. Quanto você pagou por ela? Quanto? Vai falar que você pagou o preço, subiu um monte, fez jejum. Pelo amor de Deus, já deixaram os obreiros dar um peteleco, não sei. Nós não pagamos absolutamente nada, não foi mérito nosso. Foi por ouvir por fé a mensagem do Evangelho. Diga comigo assim: não por minhas obras, não por causa do meu dinheiro, mas por causa da fé em Jesus Cristo. A pessoa, querido irmão e irmã,
que pertence ao mundo, ou seja, que não nasceu de novo, que não abandonou sua velha vida, que não se arrependeu dos seus pecados, essa pessoa não tem o Espírito Santo, não recebeu o Espírito Santo. Pastor, por que não, pastor? É simples a resposta. Porque a luz não tem comunhão com as trevas. Se torna luz que você terá a morada do Espírito Santo. É simples assim. Pastor, o Espírito Santo está onde? Onde está o Espírito Santo? Quero responder para você guardar isso no seu coração. Já estou falando aqui. O Espírito Santo está na vida do crente, daquele que nasceu de novo, daquele que anda na verdade. 1 Coríntios 3,16, o texto da palavra de Deus diz assim, ó: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? É uma pergunta, mas declarando o quê? O que está declarando aqui? Que nós somos santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Ficou claro isso? Se você é de Jesus, você tem o Espírito Santo, Deus habitando em você. Tem gente que fala, eu queria viver naquela época, na época lá de Moisés, na época de Elias, eu queria viver naquela época. Imagina como que é. Eu acredito que é o contrário, viu? Se você encontrar Moisés e Elias, ele vai perguntar para você lá na glória, né? Como é viver na terra com o Espírito Santo dentro. No Antigo Testamento o Espírito Santo vinha, a questão de poder, ofício, mas não morava dentro, não estava dentro do ser humano. A partir do novo nascimento, da nova aliança, o Espírito Santo passou a morar dentro do ser humano. Ou seja, ele não vinha, usava e ia embora. Ele veio, morou, está conosco e glória a Deus. Não sei se você prestou atenção no que o pastor Gilberto pregou aqui na sexta-feira, mas ele disse algo importante: dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Mas dos nascidos do Espírito, João Batista é o menor. Davi, Abraão, Isaac, Jacó, nenhum deles nasceram de novo. Por quê? Porque ainda Jesus não tinha morrido e ressuscitado, aberto esse novo e vivo caminho. O que aconteceu? João Batista era o maior desses, dos nascidos de mulher. Por quê, pastor? Porque João Batista estava mais próximo, tinha mais revelação do Senhor Jesus Cristo. Agora, uma vez que nós falamos de novo nascimento, uma vez que nós falamos de nascer de novo, então nós temos que prestar bem atenção, porque dos nascidos de novo, João Batista é o menor. Se tem alguém que batizou ontem, nasceu de novo ontem, esse tal está numa condição muito melhor do que o próprio João Batista. Eu não sei se você está entendendo. Eu estou falando de novo nascimento, estou falando do que Jesus disse em João 3, quando Jesus chegou para Nicodemos e disse: ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Deixa eu falar uma coisa para você, posso falar tudo ou não? Tem gente que está muitos anos na igreja e ainda não experimentou o novo nascimento. Tem gente que gosta dos louvores, gosta da mensagem, gosta do pastor, gosta dos irmãos, mas ainda não experimentou o novo nascimento. O novo nascimento, querido irmão e querida irmã, não é um caderninho de regras que você recebe fazendo, faço isso ou não faço, posso ou não posso. O novo nascimento é ser regenerado, é nascer de novo, é gerado pelo Espírito Santo. E quem só pode fazer isso é o Senhor Jesus. Paulo disse uma coisa muito interessante no livro de Gálatas, eu não vou lembrar o versículo, queria muito lembrar. Se você me der tempo, eu posso procurar. Posso ou não posso? Então vamos lá. Então vamos até meia-noite aqui, amém ou não? Vai orando em línguas para me ajudar aqui, em nome de Jesus. Essa não está dentro do... mas eu sei que é Gálatas. Glória a Deus. Essa informação é importante. Eu saberia citar para você, mas eu quero fazer você ler. Glória a Deus. Ah, meu Jesus, me ajuda aí. Esse é o problema quando você quer mostrar o versículo bíblico.
posso citar só, depois eu trago o versículo para vocês. Mas se achar na internet, procura na internet que você acha. Paulo dizendo que nem a circuncisão e incircuncisão vale de uma coisa, o que vale é ser nova criação. Boa. Quando chegar aqui você fala um amém. Pode colocar nova criação na busca, que você acha? Não, então não está aí não. Você me enganou, foi fake esse amém seu aí. Paulo diz, Gálatas, olha lá, se eu fosse direto nele daria certo. Mas está aqui, importante está aqui. Obrigado, Natan. Pois em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem algum valor. O que importa é ser nova criação. Não, eu não sei se você entendeu. Pode aplaudir Jesus. Quando fala de circuncisão, está falando de judaísmo, da época dos judeus. Paulo está dizendo o seguinte: não importa a religião, o que importa é ser nova criação. Não adianta você falar, eu pertenço à primeira igreja, a única igreja verdadeira. O outro fala, eu pertenço à igreja tal. O outro fala, eu pertenço, aleluia, à igreja. Não, se você não nasceu de novo, de nada vale. Pegou essa ou não? Se não nascer de novo, não vê o reino de Deus. Se não nascer de novo, não é salvo. É sério o negócio aqui, hein? Por isso que é bacana vir na igreja, no culto de domingo. Então tem gente que está muitos anos na igreja, mas não nasceu de novo. E como se nasce de novo? Reconhecendo que você é pecador de nascença e que Jesus é o único que pode te salvar dessa situação terrível. E confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Aí o Espírito de Deus te faz nascer de novo. Aí quando você nasce de novo, sabe o que isso acontece? O seu corpinho é o mesmo, por enquanto. Lá na volta de Jesus Cristo, aí ele vai receber a incorruptibilidade, vai receber, você vai ser transformado num corpo de glória. Mas agora, mesmo o corpo sendo o mesmo, o teu espírito se tornou novo. Segundo aos Coríntios 5,17, o texto bíblico diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, fora dele ninguém nasce de novo, viu? Receba essa palavra. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação, ou em outras traduções, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas. Sabe o que significa isso? O fulano antes de Jesus, pertenceu a um monte de religião mesmo que mexia com demônio, e não sei o que, ou nem pertencia à religião, o cara era bandido, o cara era mentiroso, enganava os outros, o cara era um monte de coisa, mas no momento que ele aceitou Jesus de coração, ele nasce de novo. Aquele velho cara morreu, o diabo não pode cobrar aquele velho cara, porque aquele cara ficou para trás. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram o quê? Tudo novo, é tudo novo, é tudo novo. Que legal, é o louvor que a gente estava cantando. Coisas novas, Deus está fazendo coisas novas. Tem gente que acha, irmão Jefferson, que o problema está na porta fechada do emprego. Tem gente que acha que o problema está na saúde. Tem gente que acha que o problema é o dinheiro, é as finanças. Deixa eu falar, o maior problema da raça humana é o pecado de Adão, e para isso precisa de Jesus para resolver. Uma vez que você resolveu, nasceu de novo, pode ter certeza, coisas novas começam a acontecer na sua vida. Eu era em 2008, 2007, quando me converti em 2008, 9 de março de 2008, naquela manhã ou tarde, agora eu não lembro, mas estava frio, que eu decidi descer as águas do batismo. Naquele momento eu nasci de novo, eu me tornei uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deixa eu te falar, há esperança para você que entrou aqui nesta noite, dizendo que não sabe mais o que fazer, dizendo que para você não tem mais jeito. Jesus é a resposta para a tua vida. As igrejas estão se cansando de falar desse nome maravilhoso que é o nome de Jesus, mas o pleno evangelho foi levantado para, sabe para quê? Para falar de Jesus. Pastor, mas toda hora de Jesus? Porque é Ele que muda, é Ele que transforma, é Ele que faz a vida do homem ser totalmente diferente. Nessa noite você não vai receber chaves para prosperar, sabe por quê? Porque se você não tiver Jesus, você nunca vai prosperar. Então, se você vê bem, a igreja não precisa ficar tomando muito tempo, ficar ensinando coisas. Meu Deus do céu. Pega um porquinho,
dá banho no porquinho, passa talco no porquinho e deixa o porquinho aonde ele vai depois. É a natureza dele. Não adianta você não nascer de novo e vir aqui. O que o senhor quer que faz, pastor? 7 horas à noite no culto. Você vai conseguir fazer essas coisas, as regras da igreja. Tem muita gente que está sob as regras da igreja, sob o caderninho, caderneta de regras da igreja. Não adianta nada. O que importa é nascer de novo, é ser nova criatura. É isso que eu pergunto para você aqui. Não precisa me responder. Mas você nasceu de novo? Não precisa me responder. Faça essa reflexão. Eu nasci de novo? Pastor, me fala um sinal aí, pelo menos, de quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo não se conforma com o pecado. Frase que eu desconheço o autor, mas achei boa demais. Desde quando eu nasci de novo, aceitei a Jesus, nunca mais eu pequei em paz. Olha para quem está do teu lado e fala para ele assim, ó: receba aí, meu irmão. Fala para ele: ninguém vai ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala para ele: tem que nascer de novo. João capítulo 3, verso 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus, top na religião o cara. Versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, em outras traduções, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus não disse: muito obrigado pelo seu elogio, glórias a Deus. Não, Jesus disse: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus não, mestre, obrigado, glórias a Deus, glórias a Deus. Não, Jesus não disse isso, nem respondeu o cara, só mandou para o cara: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo não é uma opção. Nascer de novo é uma necessidade para ter comunhão com Deus. E é de graça, hein, gente? Que é isso? Deus é muito maravilhoso. É só reconhecer que é fraco, é pecador e que necessita de Jesus, e reconhecer que Jesus é o único Salvador. Mas tem gente que fala: não, eu posso alcançar a Deus com os meus méritos. Eu posso agradar a Deus com a minha força. Deixa eu te falar, quem não nasceu de novo vive na carne. Na carne ninguém agrada a Deus, não. Ninguém consegue agradar a Deus. Somos totalmente incapazes de agradar a Deus. Por isso que Jesus disse para a mulher que estava lá no poço, lembra? Meu Pai procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito. Quando que isso acontece? Só quando nós nascemos de novo. Só quando nascemos de novo. Diga comigo assim, ó: eu nasci de novo e o Espírito Santo habita em mim. Obrigado, Jesus. Agora a grande pergunta que fazemos é a seguinte: o que Deus Pai espera de nós em relação ao Espírito Santo? Vem comigo nessa pergunta. O que Deus Pai espera de nós em relação ao Espírito Santo? Por que Ele nos deu? O que Ele espera desse presente? Todo mundo gosta de dar presente e gosta que a pessoa que recebeu o presente use. Sim ou não? Deus nos deu o presente. O que nós estamos fazendo? O que Deus espera que façamos com a pessoa do Espírito Santo? Será, meu irmão, minha irmã, que é apenas para usufruirmos dos dons que Ele pode conceder? Será que é somente isso? Será que é apenas para sentirmos a unção dele no culto e continuarmos com uma vida mais ou menos malemar? Uma vida ordinária? Não. Será que o Espírito Santo é alguém que o crente nem precisa dar tanta atenção assim? Será? Deus me deu o Espírito Santo. Será que é isso? O nosso texto base mostra uma coisa muito interessante. 13, 14, 2 aos Coríntios. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão
do Espírito Santo sejam com todos vocês. Sabe o que Deus espera do crente em relação ao Espírito Santo? Que o crente tenha comunhão com o Espírito Santo. Comunhão com o Espírito Santo. Deus espera de mim e de você que tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Eu vou falar isso aqui, você vai sair daqui nessa noite assim, ó, preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Preciso ter comunhão com... Deus quer que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Olha aí, procura alguém aí e fala assim, ó, Deus espera que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Deus quer, olha para o outro lado agora aí, ó. Fala, Deus quer que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Eu estou andando para lá e para cá e tem gente que não está nem falando nada para ninguém, meu Deus do céu. Imagina quando essa igreja tiver 1000 metros quadrados ainda, vai ter que andar bastante aqui. Ninguém recebeu essa palavra aqui, mas em nome de Jesus aí eu recebo por você. Ó, Deus quer que você tenha comunhão com o Espírito Santo. Inclusive daqui a pouco, daqui uns meses a gente vai ter um palco, altar, chama como você... Tá chegando aí para a glória de Cristo, hein? Ganhamos um, gente. Ei. Eu falo com tranquilidade o nome de quem nos deu. A igreja Plenitude Church, do Andreir. Ligou para mim e falou, pastor, eu tenho um púlpito aqui, pastor. E ele sabe que eu imito ele, viu? Eu estava tomando um caldo de cana com ele esses dias, eu falei para ele. Ele deu risada. Aí ele chegou e falou, eu tô querendo doar para a igreja. Eu falei, eu tô querendo receber. Aí não, varão, aí vai ficar bonito, hein? Tem até LED embaixo, gente. Não, top demais, top demais. Quem faz aí, gente? Fala para quem está do outro lado, fala o seguinte assim, ó, acidentes são de repente, mas milagres também são de repente. Quem sabe não acontece um milagre de repente essa semana também na sua vida, hein? Quem sabe, e aqui eu estou falando sem, não tem nada em vista, tá, gente? Mas quem sabe um dia eu chego aqui e falo, gente, compramos um terreno, vamos construir. Ou de repente, Deus é fiel. Aí chega a gente, agora não vai ter que se preocupar mais com chácara, não. Para fazer evento de jovens e... Não, por quê? Compramos uma chácara. Você imagina? Sonha, menina, de graça. É assim, aqui tem um sonhador, amém? Ah, meu irmão, aqui tem alguém de verdade. Quem está comigo sabe. Deus espera do crente que o crente tenha comunhão com o Espírito Santo. O Pai Celestial se concentra no seu sublime trono. Escute, o Senhor Jesus, à destra de Deus, à direita de Deus, mas o doce Espírito, embora os três estão em todos os lugares ao mesmo tempo, mas o doce Espírito se concentra nos crentes. O doce Espírito está com os crentes. O doce Espírito está com a igreja. E que o Senhor Deus deseja é que os crentes tenham comunhão, conforme esse texto. E a comunhão do Espírito sejam com parte da igreja? Não, com todos. Então, para cada crente aqui, eu quero te dizer que Deus deseja que você tenha comunhão com Ele. A palavra comunhão no original grego, né, que é a língua do Novo Testamento, é uma palavra muito bonita, eu acho muito bonita essa palavra, koinonia. Então aqui está dizendo o seguinte, né? E a koinonia do Espírito Santo com todos vocês. O que significa koinonia no grego, pastor? Fraternidade, associação, comunidade, preste bem atenção aqui, participação conjunta, não é sozinho, participação conjunta, parceria, e também significa intimidade. O crente tem que ser íntimo do Espírito Santo.
O crente tem que ter comunhão com o Espírito Santo. O crente precisa ter relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que o crente tem que se relacionar. O crente precisa ter intimidade com esse Espírito, que é o Espírito Santo. O crente precisa caminhar com o Espírito Santo. O crente precisa falar com o Espírito Santo. O crente precisa ouvir o Espírito Santo. Alguém pode me perguntar o seguinte: mas pastor, isso não é possível, pois eu não vejo o Espírito Santo. Se não fosse possível, porque a palavra inerrante de Deus diz para termos comunhão com Ele? Se ela diz para termos comunhão com Ele, não é impossível. É possível e deve ser a nossa prioridade. O pastor está dizendo que eu preciso conversar com o Espírito Santo diariamente? Sim, sim. Eu gostei muito de uma frase de um pregador norte-americano, Mike Murdock, e ele diz o seguinte: o Espírito Santo é para nós o que Jesus foi para os seus discípulos. O Espírito Santo é para nós o que Jesus foi para os seus discípulos. O que Jesus foi para os seus discípulos, irmão? Conselheiro, instrutor, amigo, professor, consolador, apaziguador. Teve que apaziguar ali. Sempre quando tem pessoa, tem que apaziguar. Um dia mandaram uma mensagem para mim: ô pastor Coutinho, como que tá? Que Deus continue usando para apaziguar as ovelhas. Ele queria dizer apacentar as ovelhas, mas não é que ele acertou. Estava vivendo no momento que tinha que apaziguar uns irmãos. Sempre pastor tem que apaziguar, senão sobe a poeira. Dentro da igreja o chicote estrala, dentro da igreja a chapa esquenta, dentro da igreja, quem não é da igreja vai ficar com medo aqui, né? Mas é a pura realidade. Você não sabe nem metade do que eu sei, que eu ouço a semana. Você não sabe nada. Tem que apaziguar, Vai depois ficar tudo bem. Tá abraçando, comendo lanche junto. Tem coisa que não é o problema, né? A questão, como que é? Cadê o diácono Nicolas? Está aí o diácono Nicolas? Não foi? Ah, é? Tem coisa que é excesso de comunhão, né? Excesso de comunhão não com o Espírito, né? Com o Espírito é bênção. O Espírito Santo é para nós o que Jesus foi para os seus discípulos. Jesus era companheiro. Jesus ensinava, Jesus jantava, almoçava com eles. Jesus ensinava. Tem gente que está falando como eu queria viver na época de Jesus. Hoje tem coisas que a gente fala, às vezes a gente não entende muito, mas você sabia que essa dispensação que a gente está é muito melhor para nós do que naquela época? Olha como você não recebe isso, que você fica com medo. Se Jesus estivesse aqui e não tivesse o Espírito Santo, você tinha que ir lá na região de Jesus, lá para ter comunhão com Ele. Quando Jesus fala para os seus discípulos, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Por quê? Porque para ter comunhão comigo, não precisa vir para Israel. Para ter comunhão comigo, se o Espírito Santo descer, você pode estar no seu quarto, no recanto dos pássaros. Vocês, na maioria que mora aqui, Royal Park. Quem mora no Royal Park? Dá glória a Deus aí, ó. Esses dias eu fiquei sabendo que tem um outro lá, um novo, como é o Royal Park Gold? Trianon é... Você vê que coisa, né? Eu morei sempre na Vila São Luís ali. E Guaporé era uma coisa, tipo, onde você é? Sou do Guaporé. Falei, ixi. Aí era aquela briga, Vila São Luís com Guaporé. Aí hoje no Guaporé tem o Trianon. Olha só. A gente também era projeto praticamente falido, né? Ninguém dava valor pra gente, né? Era terreno sem valor nenhum. Mas o Espírito Santo fez morada. Hoje, você tem muito valor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o texto diz o seguinte: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus?
Vocês não são de vocês mesmos. Continue. Foram comprados por um preço. Coloca outra tradução que diz, que fala mais claramente aí esse versículo 20. Pode colocar qualquer outra. Porque fosse comprado por bom preço. Uau, gostei disso aqui. Por bom preço. Deus pagou um bom preço por mim e por você. Que preço foi esse, irmã Rita? O preço do sangue do único Filho de Deus. Para quem não valia nada, hoje vale muito. Olha para quem está do teu lado e fala assim, por isso que você não tem preço, você não pode se vender. Fala para ele. Não se venda, fala para ele. Porque você já foi comprado. Rapaz, se eu estivesse aí ouvindo o que você está ouvindo, eu já tinha levantado a mão e dado glória. Eu já tinha levantado, e sentado de novo. Diga comigo assim, o Espírito Santo está em mim, está com a igreja, para que tenhamos comunhão com Ele. Ele quer me ensinar, Ele quer me aconselhar, Ele quer me instruir, Ele quer ser meu amigo. O Espírito Santo, doce Espírito Santo. E Ele está aqui. O que o Espírito Santo quer de nós, pastor? Tudo que eu listei aqui em cima. Tudo que Ele quer ser para nós, tudo aqui. Mas pastor, por que não acontece na vida de alguns crentes a transformação que aconteceu na vida dos discípulos de Jesus? Já que o Espírito Santo é para nós o que Jesus foi para os discípulos, e os discípulos eram medrosos, os discípulos eram coisa braba. João falou quando não recebeu a mensagem, disse lá em Samaria, quer que eu oro para que caia fogo do céu? Jesus disse, olha, não, você não sabe o que você está falando, João. Aí João se torna um discípulo do amor depois que nasce de novo. Como que Jesus transformou a vida deles? E por que alguns crentes hoje, com o Espírito Santo, não são transformados? A resposta aqui é simples. Posso falar? Receba no seu coração. É porque muitos crentes ignoram a influência do Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo dentro de você, mas não deixá-lo transformar a sua vida. Você pode ter o Espírito Santo dentro de você, mas se você não se atentar com a influência dele, você não é transformado, não é mudado, a sua mente não muda. Você continua cometendo os mesmos erros que você cometia no passado. O Espírito Santo, se você fazer com que, não permitir com que ele te influencie, você vai sempre viver essa vidinha terrível. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, um dos menores versículos. Pode voltar na nossa versão NVI. Não apaguem o Espírito. Não apaguem. Olha que versículo curto. Porém, cabe certinho aqui no que nós estamos ministrando. Não apaguem o Espírito. A ideia aqui de apagar é como apagar um fogo. É como o fogo começou, você abafa e apagou. O que o texto está dizendo é o seguinte: não apaguem o Espírito. Aqui não está ensinando que o crente pode fazer o Espírito Santo deixar de existir, de modo algum. Lembra que eu falei agora? Hebreus capítulo 9, o que diz lá? Que ele é o Espírito eterno, nunca vai deixar de existir, ele é Deus, cara. Aqui o texto está ensinando, está nos mostrando a possibilidade do crente impedir a influência do Espírito na vida dele mesmo. O texto está dizendo: não apaguem o Espírito. O texto está dizendo: crente, tome cuidado para não estancar, toma cuidado para não sufocar a influência do Espírito Santo. O próprio crente pode fazer isso, apagar o Espírito. E como que apaga o Espírito, pastor? Como que se faz isso? Ora, a resposta é simples: não tendo comunhão com o Espírito Santo. E deixa eu te falar, posso falar tudo? Não sei se eu falo desse jeito, não vou falar desse jeito não. Mas muitas vezes nós não temos comunhão com o Espírito Santo. Vou me incluir. Muitas vezes nós deixamos de lado a comunhão com o Espírito Santo.
E se você quer uma vida abençoada, uma vida tremenda, uma vida extraordinária, você vai precisar do amigo, da parceria do Espírito Santo. Se você quer vitórias na sua vida cristã, se você quer chegar até o fim, guardar a fé, combater o bom combate, terminar a corrida, você vai precisar da comunhão com o Espírito Santo. Caso contrário, você está extinguindo, você está apagando a influência do Espírito sobre você. Olha para quem está do teu lado e fala assim, ó, não apague o Espírito. Ele é uma pessoa. Ele é Deus, Ele é presente de Deus, Pai, para as nossas vidas, para a vida do crente. Escute uma coisa aqui que é muito forte: enquanto você não priorizar a comunhão com o Espírito Santo, você sempre vai ter uma vida difícil. Sempre. Sempre na batalha, sempre na luta. Não adianta jogar culpa no pastor, não. Não adianta jogar culpa na igreja, não. Não adianta jogar culpa na mulher, ou culpa no marido, ou culpa no irmão, ou culpa no... O crente que joga a culpa para todo lado. Fracassa, culpa... Não. Se não tiver comunhão com o Espírito Santo, não vai haver transformação. Sou profeta de Deus para falar isso na sua vida hoje. Te faço algumas perguntas. Você conversa com o Espírito Santo? Você pede ajuda ao Espírito Santo nas mínimas coisas? Você diz bom dia, Espírito Santo, quando você acorda? Não, pastor, fala boa tarde, que eu acordo depois do meio-dia. Aí não, varão, você está entendendo. Você diz boa noite, Espírito Santo, quando você vai dormir? Você tira tempo de porta fechada conversando com o Espírito Santo? Imagina só você morando numa casa com alguém e esse alguém vive do teu lado, mas não fala um oi para você. Vive contigo, mas não te dá um bom dia. Vive contigo, mas não está nem aí para você. Imagina só você vivendo numa casa desse jeito. Como você fica? Bom dia! A pessoa dá aquela parada. Será que tem um mosquitinho, alguma coisa? Você chega, bom dia! A pessoa, boa noite. A pessoa te esnoba, não está nem aí. Como que você ficaria? Contente? Ficaria feliz? Que legal. Muitas vezes a gente faz isso com o Espírito Santo. Quer ter comunhão conosco, quer ter koinonia conosco, quer ter intimidade conosco. Mas o crente não tem. Não temos. Quer nos chamar para o quarto, quer nos revelar coisas grandiosas, porque quando a gente clama, quando a gente ora, Ele revela coisas grandiosas para a nossa vida. Porque Ele sabe todas as coisas, sabe as coisas mais profundas do coração do Pai. Ele sabe de tudo sobre a nossa vida, e aquele que sabe de tudo sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, nós excluímos, nós esnobamos, nós não damos a devida atenção. E queremos uma vida transformada, uma vida, por que eu não venço o pecado? Por que a minha vida não prospera? Por que minha vida não vai para frente? Por que eu estou aqui empacado? Por quê? Por quê? Porque está ignorando a pessoa que nunca deveria ser ignorada. O doce Espírito Santo. Eu amo fazer o que eu faço, amo pastorear, amo aconselhar, amo orar por você, amo ensinar você a palavra, amo fazer tudo isso. Mas eu não consigo levar você a ter intimidade com o Espírito Santo. Isso que tem que ir é você. Se você não decidir, nada vai acontecer. Se você não for, se você ficar tendo padrão do tipo, eu acho que eu estou bem, estou indo no culto na sexta, culto no domingo, tem gente que nem vai, glória a Deus, estou melhor que... O seu foco, o seu modelo não são as pessoas. O seu modelo é Jesus Cristo. Enquanto você fala, está tudo bem para mim, só no sexta e no domingo, tem gente com a mesma idade que você, talvez em outra região,
em outro local, vibrando com a presença do Espírito Santo, crescendo com a presença do Espírito Santo. Tem muita gente se entregando horas e horas em oração aí, sabia disso? Tem muita gente buscando o Senhor. Enquanto você fica vendo as notícias que parece que está tudo perdido, tem muita gente que está, amado meu, abraçando o Espírito Santo, tendo comunhão. É por isso que fica preocupado, é por isso que fica aflito, é por isso que fica ansioso, é por isso que fica... Sabe por quê? Justamente porque está faltando conversar, comunhão com o Espírito Santo de Deus. É hora de mudar isso, gente. É hora de realmente praticar a palavra e conversar com o Espírito de Deus e ouvir o Espírito Santo de Deus. Por acaso já aconteceu com você, diante de tomar uma decisão, você se sentiu meio desconfortável? Já aconteceu isso? Comigo já. Esse desconforto, de onde vem? Algo interior, como um sinal vermelho. Não vá. Aí mesmo assim, você ignora o desconforto e avança e passa mal. Já aconteceu contigo? Comigo também. É nós. Eu lembro quando alguém deu uma ideia, brilhante a ideia, hein? Ai. Deu emprestar dinheiro do banco e investir naquilo que ele estava falando. Empresta aí, investe no que eu estou te falando, que não tem como dar errado. É mesmo? Vixe, fulano está dando certo, o ciclano está dando certo, o outro está dando certo. É mesmo? Rapaz, aquele desconforto. E quando você não atende ao desconforto, você que é homem, aí você tem a sua esposa para falar: o que você está fazendo? Cuidado. Aí o cara não ouvia a esposa. Aí não, varão. Aquele desconforto. É mesmo? Não tem como dar errado? Não tem como. Ficar cegado, tranquilo. Então vou emprestar. Eu não posso pagar. Parcela agora, hein? Cegado. Você paga sossegado a parcela e sobra ainda. Vamos para café? Bolacha recheado? Lanche? Beleza. Aí fui. Como diz, fui fora, brincadeira. Viu? Meu Deus amado. Coisa deu errado. Sobrou para mim, sabe o quê? Conta para pagar. E o Espírito Santo, muito fiel, né? Eu só queria te avisar. Só queria poupar você desse prejuízo. Tem muitas vezes que a gente não escuta. E eu vou te falar uma coisa: se a gente não aprende na instrução, Ele vai permitir a gente entrar para a gente aprender na dor. Vem para cima de mim falando que tem um investimento para fazer, que você vai ver a oração que eu vou fazer para você. Senhor, é agora, sempre o quis. Taca fogo na cabeça desse fulano. Por quê? Porque você aprende na dor. Deus quer nos dar sabedoria, um saber sem dor. Mas, quando a gente não escuta, e lá vai, né? Fala para a filha: cuidado com esse varão aí, essa coca é Fanta, cuidado. E tá lá não, pastor, mas o cara dá um glória muito alto na igreja. O louvor começa, o cara já está assim. O Espírito Santo falando: não vai, não segue, não vai para frente, não vai. Ignora. E vai. Aí vê o varão, casa com o varão. Aí o varão mostra a cara. O Espírito Santo quer nos livrar de muitos problemas. Até no trânsito ele já me livrou. Sabe, do tipo: pare. Mas a mão é minha. Mas pare. Tá bom, vou parar. Eu parei a moto, passou uma caminhonete. Gente, se eu passo, talvez não estaria nem aqui. Custa ouvir as pequenas coisas?
Tem gente que não consegue ouvir o que o Espírito Santo está falando para ele. Posso falar tudo ou não? Tem gente que quer ser usado na profecia, mas quando o Espírito Santo fala para a vida dele, ele não escuta. Ele quer ser usado para ele falar o que quer a vida da pessoa, mas na própria vida dele ele não escuta. Não sei se você entendeu isso. Porque antes de você ser usado para ser besta na vida de outras pessoas, profetizar algo inspirado por Deus, o que Deus quer na vida do outro, primeiro você tem que receber as próprias instruções do Espírito Santo. Ou seja, você escuta o que Deus quer fazer na vida do outro, mas não escuta o que Deus quer fazer na sua própria vida? Que história é essa? Ele quer nos livrar, quer nos poupar, e a gente tem que ficar atento. Sentiu desconforto, não tem paz em tomar a decisão, não vai. Não vai por aparência não. Pastor, eu estou muito alegre aqui na igreja. Oh, que maravilha. Estou feliz demais na igreja, que maravilha. Deus tem te abençoado. Deus tem me abençoado demais. Mas apareceu uma oportunidade para trabalhar em outra cidade. Eu vou ter que mudar. Eu vou ganhar muito mais lá. Você está indo só por causa do dinheiro, varão? Não, mas é que vai ajudar muito. Varão, toma cuidado. Aí chega lá, não é o que estava pensando ser. O Espírito Santo quer nos livrar. Mas para isso tem que ter comunhão com Ele. Para isso tem que conversar com Ele, tem que ter tempo com Ele. Você acha que Deus quer prosperar você? Você acha que Deus quer dar estratégias para você montar o seu próprio negócio? Ou talvez fazer um curso onde você vai crescer financeiramente? Você acha isso mesmo? Ou você acha que Deus é Deus da miséria? Miséria é a maldição da lei. Miséria é a maldição. Você não tem um leite para comprar para o seu filho, maldição. Não estou falando que você está amaldiçoado, nada disso. Estou falando que isso é maldição. A bênção, a boa notícia é sempre a provisão de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quando Jesus, aquela mulher chega e derrama um bom perfume em Jesus, quem lembra disso aí? O Judas Iscariotes fez o quê? Para que fazer isso, que desperdício? Isaí dava para vender e dar muitas coisas para os pobres. Você acha, vem comigo aqui, você acha que Judas Iscariotes estava preocupado com os pobres? Por que ele falou então? Porque ele estava com dó. Gente, tem muita gente que está falando, mas não está preocupado com coisa nenhuma. Sabe o que Jesus falou para ele? Judas, essa mulher está fazendo isso porque daqui a pouco, em outras palavras, eu estou subindo. Ela não vai, eu não vou estar mais aqui. Eu vou subir. Agora uma coisa que vocês vão ter sempre oportunidade para fazer e para ajudar, são os pobres. Eles vão estar sempre aí. Os pobres, vocês sempre terão. Uma coisa interessante que Jesus fala para os seus discípulos: os pobres, vocês sempre terão. Jesus disse para os seus discípulos: os pobres, vocês sempre terão. Jesus disse para aqueles que seguem Ele: os pobres, vocês sempre terão. Jesus não disse: os pobres, vocês sempre serão. Quem é discípulo de Jesus, quem faz a vontade de Deus, tem a bênção financeira também na vida dele. Peraí. Se você acha que está aqui dentro dessa igreja, você acha que Jesus só veio para te dar a salvação, isso já é bom, e não importa a vida que você viva, enferma, cheia de miséria, muda sua mente hoje. Salvação, a palavra sozo no grego é cura, libertação, salvação, perdão de pecados, prosperidade. 2 Coríntios 8, 9, se não for, está por aí, você sabe qual é o texto que nós sempre usamos aqui. O apóstolo da graça diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre. Por que Jesus se fez pobre? Por causa de vocês. Jesus se fez pobre por causa de nós, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem... Vai falar que é rico de saúde aqui? Vai ver o contexto, é rico, provisão financeira. A dificuldade de receber isso, irmão Jefferson. Olha a dificuldade que os crentes brasileiros têm, é imensa. Não, dinheiro é a raiz de todos os males. Quer dizer, dinheiro é
Dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro não é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tá bom, não insisto. Se você não quer, vem em mim muita prosperidade. Chama aí, quem mais? Cara, o meu Jesus se fez pobre para nos enriquecer, e eu vou ficar com essa falsa humildade e religiosidade dizendo que não, o que importa é ser, não importa que eu estou passando fome, não, ele sendo rico, se fez pobre para que eu tivesse provisão. Levanta sua mão e dá glória aí, pelo amor de Deus. Um dia chegou para um pastor, uma pessoa, e disse: eu só quero para eu sobreviver, dinheirinho para eu sobreviver. E a situação da África lá, você já ajudou? Não, nunca ajudei, porque nunca sobra. Falei: então você quer só para sobreviver? Deus quer dar para nós, para quê? Para transbordar. É transbordante, sacudida, e aí vai. Fui na igreja, pleno evangelho, o pastor Coutinho disse que todo mundo vai ser milionário. Satanás. Não, eu estou dizendo que todo crente terá a provisão e a prosperidade de Deus. Prosperidade não é só a questão financeira, mas é o bem-estar, o suprimento de todas as coisas. Tem muita senhorinha, coque, saia, ora, busca e é próspera. Não tem um carro do ano, mas é próspero porque transborda, ajuda as pessoas, faz crochê, abençoa a vida. Isso é prosperidade. Estou falando que todo mundo vai ser milionário, não. Imagina só se todo crente fosse milionário. Fura o pneu do carro, cadê o irmão borracheiro? Não, está em Dubai, virou milionário. Não, nada a ver. Quer prosperar? Não. Quer prosperar? Pelo amor de Deus. Eu já sei a série que eu vou vir com mensagens aqui nos próximos domingos. Até mudar a sua mente, transformar a sua mente. Deus tem provisão financeira para as nossas vidas, sim. Ele é fiel. Diga comigo assim: o Espírito Santo me ensina a prosperar também. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Já estou encerrando. Fica tranquila, pizza você já vai comer já. Mas você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Quem será que fala quando você entra no carro, coloca o cinto de segurança? Eu já vi crente morrendo por não colocar o cinto de segurança. Não, é que teve acidente, entendeu? Não só porque não colocou. Quem que fala no seu interior quando você está numa festa dos colegas do trabalho, dizendo: o tempo acabou, vaza daí, sai. No começo da festa todo mundo, né? Depois já começa a festa dos colegas do trabalho, né? Ó, começa aquele negócio lá: você sabe que eu te amo, né? Ih. Quem é que fala para você quando você está orando? Você precisa perdoar o fulano. Aí é o diabo que fala? Não, é o Espírito Santo. Quem é que fala para você quando você está nervoso com algo? Acalme-se, não dê lugar ao inimigo. Quem que fala? Quem que fala para você? Você precisa abandonar o pecado. Quem que fala? Quem que fala para você? Você precisa bloquear aquele contato, aquele zap. Quem que fala? Isso aqui não sei se eu falo não. Quem que fala para você no momento da oferta, dizendo o seguinte: dê uma boa oferta, uma oferta com qualidade na igreja? Aí vem o varão com o dia: não, a viúva deu 2 moedinhas. Quem que fala para o crente? Decida ser um dizimista, decida ser um ofertante na casa, patrocine a minha casa. Quem que será que fala?
Diga comigo assim, ó, meu Deus. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. O Espírito Santo está constantemente falando conosco com o objetivo de nos livrar e de nos abençoar. Mas muitas vezes nós ignoramos a sua voz. Sabe o que eu tenho que dizer aqui? Eu estou junto contigo nessa, eu também estou crescendo na fé. Eu também digo, perdoe-me, Espírito Santo, por muitas vezes não ouvir a sua voz. Eu não estou aqui como cara, dizendo que eu escuto tudo que o Espírito Santo fala. Não, só estou aqui para te ajudar, estou aqui para ser bênção de Deus para a tua vida. Aleluia. O Espírito Santo quer ter intimidade com você, meu irmão. Meu irmão, o Espírito Santo quer ter intimidade com você. Muitas pregações não vão resolver o seu problema. Muitas vezes as pregações não vão resolver os seus problemas. As minhas pregações não, muitas vezes. Muitas vezes os meus conselhos não vão resolver problema seu. Muitas vezes a minha oração, em pôr a mão sobre a sua cabeça e começar a orar, não vai resolver o seu problema. Mas eu quero te falar aqui uma receita que vai resolver todos os seus problemas. Vai te dar sabedoria para sair de todos os seus labirintos. Vai te dar direcionamento. Quem? A comunhão com o Espírito Santo. Eu falho, mas Ele não falha. É na comunhão com o Espírito Santo que Ele te ajuda a vencer as suas fraquezas. É na comunhão com o Espírito Santo que Ele te ajuda a perdoar. É na comunhão com o Espírito Santo que Ele te ajuda a ser mais maduro. É na comunhão com o Espírito Santo que Ele te chama para o serviço ministerial. É na comunhão com o Espírito Santo que Ele te ajuda a abandonar o pecado. É na comunhão com o Espírito Santo. É na comunhão com Ele. Quem vai ter comunhão com o Espírito Santo? Você sabe qual que é a solução daquele crente chato? A solução dele mudar, ser legal? A comunhão com o Espírito Santo. Você imagina só esse crente entrando, Senhor, eu estou aqui para ter comunhão. É isso mesmo, tem que parar de ser chato. Segundo aos Coríntios 13:14, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Irmã Dayana, demais irmãos, conversem com o Espírito Santo. Tenha consciência que Ele está com você todos os dias. Viva uma vida que honre o Espírito Santo. E aí sim, você vai desenvolver, vai crescer e vai ter uma vida extraordinária. Quem recebe essa palavra, levante a sua mão, fique em pé, sem movimentar, que ainda não acabou, e diga assim: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Obrigado, Pai.